Graça e paz, meus irmãos, paz de Cristo. Nós estamos em mais um estudo da Palavra de Deus, desta vez o estudo 7 da revista Palavra e Vida, o tema Vida de Paulo, o autor Pastor Exaltino Gomes Coelho Filho, e o tema da lição 7 é o preço do resgate. Nós estamos na lição 7, parte A. Então, o nosso texto bíblico hoje é Romanos 3, 23 e 24, que diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3, 23 e 24. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai Celestial, graças te dou a todos aqueles que estão acompanhando conosco esse vídeo. Senhor, abençoa cada pessoa, cada família, cada lar. Esteja abençoando, Senhor, essa pessoa que está nos acompanhando e que ainda não teve um encontro com Jesus, e aquelas que já tiveram um encontro com Jesus, possam, através desse estudo, serem edificadas, abençoadas, Pai. Repreende essa Covid-19, Senhor, e todas as enfermidades que têm assolado o seu povo. Dá-nos, ó Deus, uma boa hora de estudo da Tua Palavra. Rogamos as Tuas bênçãos, a Tua inteligência, a Tua graça, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meu querido? Muito bem. Então, o preço do resgate. Jesus nos resgatou do pecado, como nós já vimos em lições anteriores. Ele nos tirou das trevas, diz Pedro, para a sua maravilhosa luz. Ele nos tirou da perdição para a salvação. E de maneira bem simples, nós podemos dizer que redenção significa livrar alguém por meio de um pagamento, ou livrar alguém por meio de um preço a ser pago, né? Era assim que os prisioneiros de guerra eram libertados. Eles eram presos e se pagava uma fiança, um preço. Até hoje também na nossa justiça funciona assim. Determinados crimes, ele tem a fiança, né? Então a pessoa vai lá, paga o preço e resgata aquele prisioneiro. Então paga-se o preço, o valor chamado de resgate. Por isso, redenção. O Senhor nos resgatou, o Senhor nos redimiu das trevas, né? Entre os gregos e romanos, um escravo podia ser liberado pagando-se um valor no santuário de uma pseudo-divindade pagã. Então, quando uma pessoa entre os gregos e romanos era ela presa, né? Ela poderia ser libertada pagando no santuário aquela divindade pagã. O processo se chamava redenção e o preço se chamava resgate. Foi o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Ele fez a nossa redenção, ele nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é uma das metáforas de Paulo para a obra salvadora, para a obra salvífica de Cristo. É nesta figura de linguagem ele resgata e associa a redenção e o resgate. É justamente aí que nós vamos entender a profundidade da obra de Cristo, né? O termo grego para redenção é litron, que era usado para o pagamento e resgate do escravo de guerra, como nós citamos no início, né? Um dicionário grego define assim o termo: é aquilo que se oferece para libertar e resgatar um homem de uma escravidão bárbara. Então, fazia-se o preço por aquele homem e se pagava e se resgatava aquele homem. Outro termo que Paulo usa é apolitrosis, que também tem o sentido de livramento sobre pagamento de um preço. E mostra que esse preço, como sendo a morte de Jesus. O preço pela nossa redenção foi a morte de Jesus Cristo. Ele morreu na cruz para nos salvar. O termo ocorre 10 vezes no Novo Testamento e apenas 8 no grego clássico. Alguns teólogos estudiosos se chocam com a ideia de Deus negociar com Satanás, mas na verdade isso é uma metáfora, né? Deus não negociou com Satanás. Deus, na verdade, as pessoas pensam assim: Deus pagou a Satanás o preço da libertação, mas não foi isso. Deus pagou a si mesmo o preço que era exigido para que o homem fosse resgatado. Pastor, não entendi. Vamos então entender isso. Um certo homem, ele tinha um filho, e o seu filho, certa vez, foi pego num processo de um crime. Ele cometeu um crime, ele cometeu uma situação de crime. E aí o que aconteceu? Aquele jovem foi a julgamento e seu pai era juiz.
seu pai deu a sentença, ele foi condenado. O jovem falou: como pôde o meu pai me condenar? Né? E em dado momento, o que aconteceu? O pai desceu do tribunal, trocou a toga, assinou um cheque e disse: filho, toma, paga o preço daquilo que você cometeu, do erro que você cometeu. E através ali daquele cheque, aquele filho pagou o preço da sua liberdade. Foi isso que Deus fez conosco. Deus, ele nos condenou por causa do pecado, mas ele enviou o seu filho Jesus Cristo para pagar o preço dos nossos pecados, para que nós pudéssemos ter de novo o acesso a Deus. E Romanos fala bem isso a partir de 5,12. Ele diz que como por um homem entrou o pecado no mundo e a morte, e pelo pecado a morte, assim a morte chegou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos 5,12. E a palavra de Deus diz mais, que como pelo primeiro Adão veio o pecado, pelo segundo Adão, que é uma figura de Cristo, vem a salvação. Então, se Deus, colocou o pecado como o salário do pecado com a morte, ele também nos dá a graça e a misericórdia de enviar o seu filho para pagar o preço dos nossos pecados. Adão fez com que o pecado entrasse no mundo, mas Cristo tirou o pecado. Cristo purificou o pecado com o seu próprio sangue, com a sua própria morte, Então, essa é a realidade do termo redenção. O uso do termo redenção no pensamento bíblico. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Mais tarde, quando foi traduzido em hebraico, aramaico, para o grego. E essa tradução se chamou Septuaginta, ou versão dos 70. Eles traduzem a Bíblia do hebraico e do aramaico para o grego. Por que foi feita essa tradução? Porque nos tempos de Jesus, a língua oficial era o grego. Então era necessário que se traduzisse a Bíblia para que todas as pessoas pudessem ter acesso a ela. Então foi traduzido do hebraico para o grego e essa versão de tradução se chamou Septuaginta. Essa tradução, também conhecida como a tradução dos 70, influenciou muito o pensamento dos escritores do Novo Testamento. Eles foram pregar a judeus fora da Palestina e muitos deles ignoravam o hebraico e o aramaico, por isso que precisava de uma tradução grega, Ele falava o grego, que era a língua universal, como o inglês é hoje, Os pregadores do Novo Testamento escreveram em grego e se valeram da Septuaginta, quer dizer, então eles usavam a Septuaginta para poder pregar às pessoas, A primeira vez que a expressão ocorre em Êxodo 13:3, diz assim: porém todo primogênito da jumenta resgatarás com o cordeiro, e se não o resgatardes, cortar-lhe-ás a cabeça. Mas todo primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. Êxodo 13:13. Os primogênitos, desde a saída do Egito, pertenciam a Deus. A ideia ocorre em Êxodo 4:22, onde Israel é declarado como primogênito de Deus. Ele diz assim: então dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel, meu filho, meu primogênito. Êxodo 4:22. Então, Deus diz que Israel, o povo de Israel, era o seu filho, o seu primogênito. Em Êxodo 13:2, diz que todo animal primogênito seria dedicado a Deus. Diz assim em Êxodo 13:2, santifica-me todo primogênito que abrir toda a madre entre os filhos de Israel, e entre os homens e de animais, porque meu é. Êxodo 13:2. Mas o jumento era muito necessário pela força física, para o trabalho no campo. Então, nós podemos ver claramente que qualquer animal poderia ser resgatado ou poderia se pagar o preço através desse sacrifício. Em Êxodo 13:13 diz assim: porém, todo primogênito da jumenta resgatarás com o cordeiro, e se não resgatardes, cortar-lhe-ás a cabeça. Mas todo primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. Olha a ideia aí do resgate, Então, há nessa primeira ocorrência aqui a ideia de dar algo em troca de algo, ou seja, ele dá algo em resgate de outro. O cordeiro para resgatar os pecados que ali era cometido. Então, o resgate aqui é dar valor para ter algo que fora da pessoa, mas que agora não era mais, A segunda ocorrência surge em Êxodo 21,
28 a 30, que diz assim: se um boi chifrar um homem ou uma mulher causando-lhe a morte, o boi terá de ser apedrejado até a morte, e a sua carne não poderá ser comida, mas o dono do boi será absolvido. Se todavia o boi costumava chifrar o dono, ainda que alertando, não o manteve preso, e o boi matar um homem ou uma mulher, o boi será apedrejado e o dono também morto. Caso, porém, lhe pedirem um pagamento, um resgate, uma redenção, poderá resgatar a sua vida pagando o que lhe for exigido. Então, poderia-se pagar aquele preço e, se exigisse, pagar aquela dívida. Como não era um homicídio doloso, o dono do boi poderia pagar um valor, em hebraico kofer, para redimir sua vida ameaçada. Então, se pagava aquele preço para que se tivesse o resgate da sua dívida, da sua vida. O princípio na lei mosaica era vida por vida, e ele, para não ser morto, pagaria o preço. Então ele cometeu um delito, para não ser morto, ele pagaria então com a vida de um animal. Aqui é pagar o preço para ter vida. Então Jesus pagou na cruz do Calvário o preço para que nós tivéssemos vida. E em João 10,10 disse que eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Jesus não quer dar não só uma vida para nós, mas uma vida abençoada, uma vida próspera, uma vida eterna, na sua presença. A pessoa era culpada, mas pagava um preço e se livrava da condenação. Em Êxodo 30:12 reaparece a ideia, agora com sentido de cobertura, ou seja, cobrir aquele erro, cobrir aquela dívida. Então a ideia de redenção é essa ideia de cobrir. Eu vou oferecer algo em troca de algo. Eu vou oferecer alguma coisa, eu vou pagar o preço daquela dívida. Em Êxodo 30:12 diz assim: quando fizerdes a contagem dos filhos de Israel, conforme a sua soma, cada um deles dará ao Senhor o resgate da sua alma. Quando contares, para que não haja entre eles praga alguma. Quando os contares. Então, eles deveriam dar o quê? O preço de resgate. Êxodo 30:12. Os israelitas eram recenseados temporariamente, provavelmente para se dispor deles em algum serviço oficial. Eles pagariam um valor, por isso, uma taxa, um imposto, pelo direito de serem do Senhor. Com o tempo, a palavra, tanto no grego litron, como a palavra no latim redimo, passou a ter a ideia de um preço pago para comprar um escravo ou um cativo, tornando-o livre. Então, essa é a ideia do preço, do resgate, da redenção, da liberdade daquele que estava cativo. Em Hebreus 11:35 diz assim: as mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Então, não aceitaram o seu livramento, não aceitaram porque eles queriam ter a ressurreição. Está em Hebreus 11:35. O termo grego ocorre e é traduzido pela versão revisada como livramento. Os heróis da fé preferiram não ser livres. E esta ideia do livramento vem mediante ao pagamento de uma dívida, redenção, resgate. Em Isaías 43:3 diz assim: pois eu, o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador, dou o Egito como resgate por você, e a Etiópia e Sebá em troca de você. Vejam só que linda poesia, que lindo poema, que linda profecia essa de Isaías, quando Deus está dizendo: olha, eu dou o Egito, eu dou a Etiópia e Seba por você. Então Deus nos ama muito, é grande o amor de Deus por nós. Neste texto, Deus diz que as partes da África a Ciro como resgate a Judá. Então ele queria resgatar, entregando o Egito, entregando partes da África a Ciro, para que ele pudesse resgatar o seu povo de Judá que estava lá na Babilônia. Lembrou a nação do cativeiro, dando-lhe outras nações. Vamos ver o que diz a teologia sobre esse termo redenção ou resgate. Vejamos uma definição teológica de redenção.
Redenção inclui tudo aquilo que chamamos de salvação: livramento do pecado, perdão dos pecados, justificação, santificação e vida eterna. Que lindo sentido teológico de redenção. Redenção é o ato pelo qual a pessoa passa a ser de Deus. Ela passa a pertencer a Deus porque Deus pagou o preço pelos nossos pecados. E quando nós aceitamos esse valor que foi dado pelo Senhor, Ele nos resgata e nós passamos a ser dele. Pertencimento. Você, quando entrega a sua vida a Jesus, você passa a pertencer a Deus. E Deus passa a cuidar de você. Em João 8, 34 e 35 diz assim: E Jesus respondeu: Digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar pertencente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Então, o Senhor nos resgata, né? Ele encontra a sua liberdade em Cristo. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato estão livres. João 8,36. Quando nós nos entregamos a Cristo, nós recebemos a libertação do pecado, do mundo, da carne e do diabo. Então nós somos livres para servirmos a Deus, livres para adorarmos a Deus, livres para vivermos para Deus. E isso é lindo. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós fomos libertados para não mais sermos escravos de ninguém. Em Gálatas 5:1 diz assim: Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo de escravidão. Gálatas 5:1. Por quê, meus amados irmãos? Porque Cristo nos libertou. Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Mas se nós dermos lugar ao pecado, nós vamos voltar a ser escravos. E Cristo nos libertou para que nós pudéssemos seguir livremente o seu caminho, para que nós pudéssemos verdadeiramente pertencer a Deus. Aqui termina essa primeira parte da nossa lição 7, e na continuidade da nossa lição nós vamos ver o ponto 3, que fala sobre Cristo como Redentor, e vamos fazer a nossa conclusão para pensar e agir. Deus abençoe, meu irmão, e até a próxima lição.